paz do Senhor, meus caros. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não importando a mídia que você nos assiste, é sempre bom salientar que você é um arauto de Deus, um arauto de Cristo que investe num dos ministérios mais promissores da Seara de Jesus, que é o Ministério do Ensino. Estamos trabalhando junto com você, com a Assembleia de Deus de Criciúma, com a Descer Educacional, com o ITEC e com o Departamento de Escola Bíblica Dominical de Criciúma. Estamos trabalhando juntamente a sala de juvenis, com idade etária prevista para 15 a 17 anos de idade. Essa fase etária a gente sabe que é muito assediada pelo inimigo e o nosso propósito é levar conhecimento bíblico, levar a palavra aos mais longínquos cantos da terra para que o jovem possa, sim, ter ferramenta, ter subsídio para enfrentar com galhardia as dificuldades que lhe são impostas pelo mundo. Dito isso, vamos direto ao tema da nossa lição, título geral, Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã, nas Epístolas Gerais. Esse fundamento da fé cristã nós já sabemos, já discutimos, mas é muito bom salientar que o fundamento da minha, da tua fé, o fundamento que me faz relacionar-se com Cristo é o amor e a obediência que esse amor impõe para que eu possa ser incluído dentro da intimidade do relacionamento com Cristo. A lição de juvenis, como todos já sabemos, ela tem essa idade prevista para 15 a 17 anos de idade. A lição de número 9 está prevista para ser exibida no dia 27 de agosto do ano de 2023. Já nos aproximamos do final do terceiro trimestre, já nos aproximamos do final do ano. E, quiçá, o arrebatamento venha antes para que nós possamos juntos ser assunto aos céus. Inimigo íntimo é o título muito sugestivo da lição de hoje. É muito comum nós buscarmos e ficarmos atentos às tentações, aos inimigos que vêm de longe, às sugestões do maligno através daquilo que nós podemos ver à distância, né? Que nós conseguimos ver de uma forma mais distante da gente. No entanto, como sugere muito bem o nosso autor, ele foi muito feliz ao escolher esse tema, nós temos aqueles inimigos que são imperceptíveis, aqueles que vêm corroendo como o cupim corrói a madeira, aqueles que vêm destruindo lentamente a tua relação com Deus. Aquele que pode ser o teu colega de sala, o teu amigo na rua, o teu amigo no trabalho e várias questões daquela pessoa que faz parte do teu dia a dia, que está contigo, que é íntimo seu. Esse sim também é danoso, é muito prejudicial e você tem que estar atento, né? Porque é muito comum que você confie em alguém, e normalmente quem vai te trair é alguém que você conhece, é alguém que você confia. O título é muito sugestivo, vamos ficar atentos à lição de hoje, que ela é muito promissora, e detalhe, são conhecimentos, são ensinos que você, meu caro jovem, vai poder usar em toda a tua caminhada, tanto dentro da igreja, quanto no trabalho, na escola, e até quando você tiver passado dos 50 anos, você ainda estará tendo que conviver com esse inimigo íntimo, esse inimigo sorrateiro, calculista, maldoso, que tem tão somente o objetivo de te puxar para baixo. Vamos lá. A leitura bíblica em classe, né? Em casa, como gostamos sempre de sugerir, é uma leitura fundamental, porque ela nos dá essa panorâmica de tudo que discutiremos na lição de hoje. Segunda-feira, o nosso autor sugere Salmos, capítulo 55, versículo 13. A ideia que nosso autor subtrai é líder traidor, que era amigo íntimo. Quantas pessoas já falamos quando comentamos sobre o título? Como é perigoso, né? Essa traição daquele que é o nosso próprio líder, porque nós temos que confiar no líder. Faz parte do processo a confiança no teu líder. E quando um líder, né, te leva ao desastre, quando você, pela confiança que tem no teu líder, você é levado a caminhos tortuosos, através de falsidade, de mentiras e de enganos, que nós discutiremos na sequência, isso é muito perigoso para você. Então, cuidado, cuide-se também com aqueles que estão do seu lado. Não é para você ficar paranoico, mas é para você ficar atento às sutilezas que o inimigo usa com pessoas da tua intimidade.
né? Isso foi um dos títulos das lições do ano passado, do último trimestre, a sutileza do diabo. É muito sutil o diabo e ele usa pessoas que estão do teu lado, que estão no dia a dia, que faz parte da tua intimidade. Sexta-feira sugere o nosso autor, Ezequiel, capítulo 34, versículo 2, pastores de si mesmo. Ele fala aqui claramente de pessoas que não estão nem preocupados com aqueles que eles vão influenciar. Ele quer apenas ganhar para si. São pessoas mentirosas, são pessoas que podem e conseguem muitas vezes destruir a tua intimidade com Deus. Então, esses pastores de si mesmo, quando você vai ler esse versículo, é bom você ler os versículos para a tua turma, você vai ver claramente que essas pessoas são gananciosas e más. Mateus capítulo 7, 15 é o que sugere o nosso autor para quarta-feira. Lobos devoradores. São pessoas que, como disse o versículo anterior, que são pastores de si mesmo, gostam tanto de si mesmo, são tão egocêntricas, tão narcisistas, que acabam devorando tudo que está ao seu lado. Por quê? Pela ganância, pela arrogância, pela prepotência, e acabam influenciando e, às vezes, desestabilizando a tua fé, a tua intimidade com Deus. Atenção, atenção, meu jovem. Cuidado com aqueles que te cercam. Quinta-feira sugere o nosso autor, João, capítulo 10, versículo 13, líder mercenários. Tem pessoas, e aqui nós não estamos falando só do líder, porque todos nós, na essência, somos líderes, todos nós influenciamos alguém. Então, você, olhar bem para o teu dia a dia, você tem a liderança, você exerce algum tipo de liderança sobre uma pessoa. Não é só o líder de departamento que ele fala, não é o líder da igreja que se fala aqui. São líderes, são pessoas influenciadoras. Você, todos nós, de alguma forma, somos líderes, e tem muitos de nós que nos mercenários, que nos tornamos gananciosos, devoradores e pastores de si mesmo, como já estudamos nos versículos anteriores. Então, essas vaidades, né, essas pessoas que se vendem por valores muitas vezes pequenos. Por exemplo, Judas se vendeu por 30 moedas. Para que atitude mais complexa e mais negativa do que se você se vender tão pouco, você ser mercenário? O que é um mercenário? São aqueles soldados que se vendem, né, que vão a guerras de outros para receberem salário. Por exemplo, um tipo de mercenário na atualidade é aqueles grupo de soldados contratados pela Rússia para invadir a Ucrânia, né? Então, ali é um tipo de mercenário. Eles não são russos, mas ganham da Rússia para defender aquele país. E existe muito esse tipo de líder também dentro de um contexto social e religioso na atualidade. Atos 20 e 29, versículo 29 é sexta-feira, o versículo sugerido pelo nosso autor. Lobos cruéis. Essas pessoas que têm essa afinidade com as coisas do mal, que são pessoas que são apegadas ao dinheiro, que são infiéis, que são adúlteras, tanto no relacionamento do homem com o homem, do homem, quando eu falo com o homem, é a humanidade, dentro do relacionamento do homem com Deus, porque muitas vezes a gente quer entender o adultério apenas como a relação homem-mulher, marido-esposa. Não, o adultério acontece quando você trai a Deus. Então, quando você adultera, quando você trai, quando você rompe, quando você é infiel a Deus, isso faz com que você acabe influenciando a vida de outras pessoas. Então, são pessoas inescrupulosas, pessoas que estão sempre buscando a autossatisfação. Sábado, sugere o nosso autor, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, homens amantes de si mesmos, homens egocêntricos, homens narcisistas, homens que só pensam no seu lado. De novo, nós estamos aqui vendo dentro do contexto do que foi estudado hoje, sempre falando de quê? De pessoas egocêntricas, de pessoas que têm um amor imenso por si e não têm um amor pequeno sequer para com os outros. São pessoas que buscam a satisfação, que buscam puxar para o seu lado tudo o que puder, deixando então todos aqueles que o cercam, às vezes, à mercê da sua própria crueldade e da sua própria maldade. Então, temos que estar atento com esse tipo de gente, com pessoas mercenárias, com pessoas amantes de si mesmo, com pessoas que são apaixonadas por si, que são arrogantes e amantes do dinheiro. Seguindo em frente, vamos ao nosso objetivo, que já sabemos, são objetivos
apenas do professor. Na lição de hoje, o objetivo é aprender a discernir entre o falso e o verdadeiro. Olha só, usando o dom do discernimento. Mostrar o que acontece quando há líderes mercenários na igreja. Destruição, caos e condenação. Revelar o fim daqueles que prejudicam a obra de Deus. O fim dessa turma é triste. Texto bíblico. E ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, este me há de trair. Olha só, aquele que está do meu lado, aquele que é meu amigo, aquele em que confio, né? Esse normalmente é a pessoa que vai trair alguém. Por que Judas traiu a Cristo? Porque Cristo confiava em Judas. É impossível trair alguém em que eu não confio, né? Eu não vou levar na minha casa alguém que eu não confio. Mas quem eu confio, eu vou levar na minha casa. E esse pode fazer algo de destrutivo na minha casa. Chutar o meu cachorro, por exemplo. É roubar um livro. É fazer algo que desagrade e que quebre a harmonia do meu lar. Então, as pessoas que vão te trair são sempre pessoas que você confia. E por isso que diz ali, aquele que mete comigo a mão no prato. Uma pessoa, para meter a mão no prato do outro, tem que ter muita intimidade, né? Você vê que você não consegue botar a mão no prato de comida de um cachorro, mas o homem, quando confia, deixa o outro homem pegar do seu prato. É isso que essa reflexão quer nos dizer, que você tem que estar atento àquele que está do teu lado, àquele que há de comer contigo, porque esse sim, com certeza, é quem vai te trair. Não quer dizer que todos que estão contigo vão te trair, mas quem vai te trair é alguém que você confia. Vigilância é a palavra-chave para que você consiga se proteger desse tipo de gente. Leitura em classe, 2 Pedro. Leitura em classe é fundamental você comentar, tá, meu caro professor? Não vai nessa de só ler, não. Escolhe uns versículos, um ou dois, para que você faça um breve comentário com a tua turma. Eu, por exemplo, aqui sugeri, eu marquei para conversar contigo, o versículo 1 e 2 de 1 Pedro, que diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Olha só que loucura. Que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, fazendo sobre si mesmos repentina perdição. Né? Dizer que vai haver entre aquele povo escolhido de Deus, aquele que estará disseminando, que estará influenciando negativamente, que estará pregando contrário às coisas de Deus. E fique atento que isso já está muito acontecendo. Tem professores que ensinam heresias, tem pregadores que estão no púlpito pregando heresias e às vezes nem percebe. Se você não ficar atento, você também não perceberá. Atenção e vigilância é a forma de combate. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha só, o versículo 2 nos diz claramente que muitos, por ignorância, por falta de conhecimento, por insensatez ou até por interesse próprio, seguirão esses falsos ensinos, esses falsos profetas, e o castigo é grande. Olha só o que vai acontecer com esse tipo de gente, já no versículo 21 de 2 Pedro. Diz assim: porque melhor... Presta atenção, amado. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então, você veja, o versículo 1 e 2 nos alerta para os falsos profetas, nos alerta para o inimigo íntimo. E o versículo 21 nos diz a consequência de nós não estarmos atentos a isso, não percebermos, não nos prepararmos para entender que o inimigo, às vezes, está do teu lado e esse inimigo vai sempre buscar te derrotar. Então, a consequência para quem conhece a Deus, quem conhece a Cristo, quem tem o Espírito Santo em sua vida e despreza isso, ela é nefasta, ela é destruidora. Vou repetir, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Por quê? Porque a justiça de Deus é severa, a justiça de Deus ela é única e ela impõe para que você não sofra as consequências do teu erro, que você obedeça e que você fuja do mal. Né? É fundamental você fazer esse comentário com o teu jovem. Olha aqui, nós destacamos 3 versículos importantíssimos. Normalmente se lê e vai embora, né?
Conectando com Deus é o equivalente à nossa introdução. Eu destaquei aqui do nosso autor, quando ele diz assim, olha, assim como há falsos profetas entregando mensagens que não provém de Deus, existe no meio de nós falsos doutores. E olha a gravidade, a própria Bíblia, né, em 2 Pedro já diz isso, a própria Bíblia nos alerta para aqueles falsos profetas, para aqueles inimigos íntimos. Olha só, você confiar num profeta que não é de Deus, você confiar num doutor, num ensinador que não é de Deus, você estará caminhando a passos largos para o caos. Então, quando alguém te ensina, se faz necessário que você faça reflexões sobre aquele ensino. Por isso que não vale a pena você só falar na escola bíblica, só pensar que está dando aula. Você tem que orar, você tem que jejuar para que Deus te use fortemente como um agente, como um líder influenciador daquela turma de jovens que está sob a tua tutela. Ok? Então, não vamos nos ater que a verdade absoluta está conosco. Vamos cuidar para que essa verdade esteja conosco. Porque muitos falsos doutores pensam que estão ensinando verdades, e estão ensinando mentiras. Né? Muitos falsos profetas estão pensando que estão falando profecias de Deus, estão falando mentiras. Por quê? Porque eles não têm consciência, estão com a mente cauterizada. Por isso que o ensino da escola bíblica é fundamental para o teu bom relacionamento com Deus. Introdução à epístola é o primeiro tópico da nossa lição, né? Essa epístola universal, ela foi escrita mais ou menos nos anos 66 a.C., né? Entre os anos 66 depois de Cristo, até por volta dos anos 100, tem essa dúvida, né? Um período onde o apóstolo Pedro também já estava, segundo alguns teólogos, já estava na iminência do seu martírio. Nós sabemos que ele foi martirizado, que ele foi crucificado, investido. Então, nós entendemos já que essa epístola foi escrita no final da vida do apóstolo, ok? O falso e o verdadeiro é o segundo tópico. Aqui é uma grande pergunta: como saber? Né? O primeiro tópico fala mais uma introdução da carta, né? Agora, esse versículo, sim, já tem uma mensagem mais interessante, mais forte sobre a prudência. Como saber se o falso e o verdadeiro é o que está sendo ensinado? Por exemplo, como saber se o que eu aqui falo para você está em comunhão com a palavra de Deus? Como saber se aquele teu ensinador, aquele pregador, está falando a verdade ou a mentira? Simples, amado. Aqui você tem que estar submetido à vontade de Deus, você tem que estar sob oração, você tem que estar sob o jejum, porque esses falsos mestres, eles estarão sempre aparecendo. E através do conhecimento, através do discernimento que você pede ao Espírito Santo de Deus, você terá a condição de avaliar. Não pense que o relacionamento com Deus é uma ciência de fácil execução, né? Uma ciência onde 2 mais 2 é 4. O 2 mais 2 é 4 na ciência, mas dentro do relacionamento com Deus, ele é um pouco mais complexo. Por quê? Porque você, para se relacionar com Deus, você tem que ser, acima de tudo, um praticante da verdade. Você tem que amar essa verdade e praticar, para que você possa, através da tua prática e do teu amor, conhecer aqueles que são contrários à santa doutrina. Né? E ali o Pedro, segundo tópico, vai falar sobre as heresias, sobre as mentiras, sobre os ensinos falsos que tem por aí. Hoje nós vivemos esse evangelho que aceita tudo, né? Eu costumo dizer que o cristianismo, ele aceita qualquer um, mas não aceita qualquer um de qualquer jeito. O evangelho de Cristo, ele é simples, mas ele é exigente, ele exige amor, ele exige fé e exige fidelidade, exige uma postura com um bom relacionamento com a verdade de Cristo. A repentina destruição é o terceiro subtópico. Aqui Pedro adverte os homens contra os lobos. Nós vimos isso na nossa introdução, lá nos versículos sugeridos para leitura em casa. Haverá sempre consequência, não só para aqueles que ensinam a mentira, mas aqueles que também não conseguem, através da oração, do jejum e do entendimento, buscar a verdade e agradar a Deus, haverá consequências. Quais essas consequências para aqueles que são enganados? Isso cabe a Deus decidir.
mas com certeza esse também será avaliado e estará sob a justiça de Deus. Porque se deixou ensinar, você está sendo alertado para ser vigilante e não é vigilante, então você também comete um erro grave, deixando a heresia penetrar na tua vida. Convivendo com o mercenário, né? Aqui é mais ou menos referente ao título da nossa lição, né? Você às vezes está no dia a dia convivendo com aquela pessoa que te afasta de Cristo, que te afasta do bom relacionamento com Deus. O segundo tópico, o tópico A, vai dizer: muitos seguirão, né? Muitos hão. Quantos você conhece na tua igreja que já desistiram da fé, que já abandonaram a fé para seguir falsos profetas? Quantas igrejas que não pregam o verdadeiro amor de Cristo estão abertas aí no teu bairro, na tua cidade? E quantos saem da igreja que realmente vocaciona a intimidade com Deus para seguir falsos doutrinadores e falsos mestres? É comum, é muito frequente. Você olha para o seu lado, cadê meu amigo, cadê meu irmão que sempre estava louvando comigo? Onde ele está? Às vezes está no bar, às vezes está numa igreja que não tem nada a ver com Deus, porque são igrejas que são mais liberais, são igrejas que é do evangelho do qualquer um pode fazer, o evangelho da liberdade, da libertinagem, do amor ao dinheiro. Tem muitas pessoas ensinando o evangelho de uma forma equivocada. Detalhe, isso já existia lá no primórdio do cristianismo, já existia muito ensino apócrifo, ou seja, aquele ensino escuso, aquele ensino que não tem intimidade verdadeira com o relacionamento com Deus. Escândalo para o evangelho. É comum também, de novo, olha como nós estamos falando coisas ruins e como está comum no meio cristão. O evangelho, quantas pessoas que envergonham o evangelho, quantas pessoas que têm o dízimo para administrar e roubam o dízimo, quantas pessoas têm uma liderança a exercer na igreja e adulteram. Por quê? Porque receberam falsos ensinos e, consequentemente, ensinam mentiras no púlpito, né? Então, é comum, como diz o tópico 3, que diz assim, encenação prometendo liberdade. O que é a liberdade? A liberdade é o direito de fazer escolha. Por exemplo, nós cristãos temos o direito em escolher condenação ou salvação. Quando eu escolho a condenação, eu escolho desobediência. Quando eu escolho salvação, eu escolho obediência. Mas lembre-se, meu caro amigo, toda escolha gera para você uma consequência. Se você escolhe desobedecer, as consequências é o reino do inferno. Se você escolhe obedecer, a consequência é o reino do céu. É simples assim o nosso relacionamento com Deus. É uma questão de você escolher ter intimidade com Cristo, obedecer a Cristo. Escolheu isso, a tua relação com Deus estará certamente num patamar muito bom. A bondade de Deus é o terceiro subtópico. A bondade de Deus, ela é inquestionável. Deus é tão bom que manda seu Filho unigênito para que eu e você pudéssemos estar aqui divulgando e propagando o Evangelho. O fim dos hipócritas é o quarto e último tópico. Começando bem, terminamos mal. Você vê que a nossa lição de hoje ela vem na sequência, né? E é muito, de novo, comum. Você começa teu relacionamento com Deus, se colocando na dependência dele, se colocando sob as ordens dele, sendo um crente submisso aos ditames do nosso manual maior, que é a Bíblia. E acontece que, por motivos às vezes justificáveis apenas aos olhos daquele que pratica, ele começa a se afastar. Por quê? Porque ele começa a ver o Evangelho da forma como lhe apraz, da forma como lhe agrada. E a partir daí, meu amigo, a tragédia é real, a tragédia é inevitável. Por quê? Porque o Evangelho não se baseia em mentira, não se baseia em hipocrisia. O nosso autor aqui fala que eles serão, ele fala do sacrifício de tolo, né? Que é aquele que você se desvia, conhece a fé e se desvia, é como foi lido ali no versículo 21 da nossa lição em classe. E o tópico 3, ele vai falar dos cachorros e dos porcos, porque são aqueles, o cachorro vomita, ele não está falando da fidelidade do cachorro, está falando
da nojeira que o cachorro pratica, que é comer o seu próprio vômito, ou dos porcos que também vivem na sujeira. Esses serão comparados, os hipócritas são comparados a cachorros, pessoas que são capazes de enganar a si mesmo para enganar o próximo e auferir com isso lucros, auferir com isso riquezas, auferir com isso cargos, status, às vezes dentro da própria igreja. Dizendo isso, amado, vamos agora à nossa conclusão, onde eu destaquei apenas o início da nossa conclusão, que diz assim, olha, os falsos doutores podem corromper a nossa fé num processo que começa com um afastamento das verdades fundamentais das Escrituras. E a verdade fundamental das Escrituras é o amor de Cristo, é a obediência a Cristo. Quando você tiver, então, um relacionamento onde pessoas, de uma forma sutil, começam a querer te influenciar para ir a lugares que você sabe que não é presente, não se faz presente o amor de Cristo, evita de ir. Evita de participar desses eventos que só causam destruição e desarmonia no teu relacionamento com Cristo. Dito isso, me despeço desejando a você uma belíssima aula e que Deus nos permita um encontro em breve. Um forte abraço e até logo.